Olá, eu sou Carla Campos e esse é o quadro Desvendando a Aromaterapia Clínica. Hoje a gente vai falar sobre a aromaterapia clínica na ansiedade. Vamos entender esse funcionamento, as formas de ação dos óleos essenciais para poder modular a ansiedade, né? Regular a ansiedade e ajudar no tratamento e na prevenção também. Eu sou Carla Campos, eu sou aromatóloga, especialista em aromaterapia clínica e eu ensino profissionais da área, terapeutas e aromaterapeutas, pessoas que queiram evoluir na aromaterapia, a dominarem a química e a farmacologia dos óleos essenciais para se tornarem aromaterapeutas clínicos, né? Então hoje a gente vai falar aqui sobre a questão da ansiedade, que ultimamente tem sido muito mais visada, né, com relação a estudos científicos, porque a ansiedade se tornou uma das maiores causas, né, de transtornos no mundo. O Brasil hoje é o primeiro em ansiedade no mundo, né, no ranking aí da ansiedade. Isso por causa das condições de vida e eu acredito também por causa da nossa ligação com a tecnologia, com essa aceleração da tecnologia, a ansiedade tem acontecido por conta das expectativas, das condições econômicas, sociais também, e isso vem trazendo ansiedade para as pessoas, não é mesmo? Bom dia Lídia, bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos que estão chegando aí nessa manhã de terça-feira para a gente poder falar nesse assunto, né? Lembrando que dia 23 de setembro nós vamos ter a imersão, a segunda edição da imersão Neurociência e Aromaterapia Clínica, onde a gente fala exatamente sobre a ação dos óleos essenciais no cérebro, onde a gente aborda todos os neurotransmissores, as moléculas e como elas atuam junto aos neurônios, aos neurotransmissores, agindo na regulação de diversas questões do nosso emocional, né, do nosso sistema nervoso central. Olá, Mariana. Olá, tudo bom? Bem-vinda, querida. Que bom ver você aqui. Então, hoje a gente está trazendo esse assunto, né? Que muitas pessoas me pedem para falar sobre saúde mental. Recebi um pedido esses dias para trazer mais conteúdo sobre saúde mental. E hoje, então, a gente vai conversar sobre a questão da ansiedade. Quem aqui já teve ansiedade ou conhece pessoas que estão com ansiedade ou está passando por um período de ansiedade? Bom, primeira coisa que eu quero dizer é que a ansiedade ela é normal, né? É algo que acontece normalmente. É normal nós termos ansiedades pontuais, né? Tô ansiosa para viajar, ansiosa porque vai casar, ansiosa porque está grávida, ansiosa para arrumar a casa, para fazer algo especial, receber uma visita. Então são ansiedades leves e pontuais que acontecem, né? Ansiedade para vai fazer uma entrevista de emprego ou tomar uma decisão. Então a ansiedade, ela faz parte, né? É uma química interna do corpo que nos dá a capacidade de raciocínio, de ação, que nos ajuda também no processo de nos defender, né? De nos preparar para determinadas situações importantes. A ansiosa porque eu vou fazer um espetáculo, vou entregar um trabalho na escola, estou escrevendo um projeto, ansiosa para subir num palco, né? Ansiosa para fazer uma maratona. Então, a ansiedade, ela faz parte, ela é algo normal. Porém, a ansiedade constante, né, essa química constante no corpo, começa a causar danos. Quando que a ansiedade é ruim? Quando ela começa a trazer prejuízos para o dia a dia da pessoa, impedindo que a pessoa consiga realizar as suas tarefas. Então, ao contrário daquela ansiedade saudável que impulsiona você a realizar ou a pessoa a realizar as tarefas necessárias, quando a ansiedade se torna um transtorno, isso começa a prejudicar o trabalho, a convivência
e às vezes a ansiedade também começa a gerar depressão, né? Então, muitas vezes a depressão, ela caminha junto da ansiedade. Esse excesso de ansiedade, né, que aí vem da expectativa de querer controlar os resultados, de querer que tudo seja do jeito que você planejou, né? E aí aquela ansiedade de querer controlar tudo e não soltar, não relaxar. E quando o corpo fica muito tempo sem relaxar, ele começa a alimentar uma química que pode ser destrutiva, né? Que pode levar o corpo ao adoecimento. Então, por exemplo, cortisol demais vai gerando hipercortisolismo e o excesso gira hipocortisolismo, falta de cortisol. E isso começa a gerar depressão, começa a gerar diversas doenças no organismo, né? Então, a gente tem também excesso de serotonina, gera ansiedade, começa a gerar insônia, insônia começa a ter desequilíbrio de melatonina, começa a não desintoxicar o organismo, começa a ter diversas questões, irritabilidade, começa a ter cansaço físico extremo, a perder a paciência e aí não consegue se relacionar. Então, são coisas que vão se acumulando, não é mesmo? Me digam aí. Então, vai tendo um acúmulo de questões quando a ansiedade não é tratada. Então, hoje em dia, nós no Brasil somos o primeiro no ranking de ansiedade no mundo, justamente eu acredito por conta do estímulo enorme e da exigência, né, das exigências de consumo, de tudo que as pessoas querem ter, fazer, atingir, até por conta de redes sociais também, né? Então, a gente vai percebendo pessoas cada vez mais distantes de si mesmas. E isso atrapalhando a convivência diária, atrapalhando o trabalho e fazendo com que as pessoas muitas vezes não compreendam seus próprios sentimentos. A gente vê também hoje em dia muitos casos de burnout, né? Então, o excesso de trabalho, com essa questão da internet e do trabalho em casa também, muitas pessoas trabalham 24 horas, não tem descanso, né? Não tem o horário de bater o cartão e ir fazer outra coisa, relaxar, estar com a família. Então, hoje em dia precisa ter muita disciplina para poder separar os momentos de trabalho. Hoje em dia também a gente vê videogame, né? As crianças já ansiosas desde pequenas, querendo ganhar, e aí jovens, vestibular, né? Estudar, fazer as cobranças. Então essas cobranças e tudo isso vem transformando as pessoas em pessoas ansiosas. E a gente pode usar a aromaterapia, já percebendo, mas também não adianta só usar a aromaterapia e não perceber o que está gerando tudo isso e não mudar os hábitos. Então, a ideia de usar a aromaterapia é você fazer um tratamento no seu cliente para acalmar, para relaxar o sistema nervoso central, para relaxar o sistema nervoso autônomo, para poder diminuir, equilibrar essa química e gerar na pessoa uma capacidade de fazer alguma mudança, né? De uma maior clareza e uma melhor condição para que a química amenize ali, né? O cortisol, o glutamato, para que aumente o neurotransmissor GABA e assim a pessoa consiga ter um maior relaxamento do sistema nervoso central e consiga dormir, consiga relaxar e consiga ter mais clareza para fazer as mudanças e novas escolhas, talvez, na sua vida. Ansiedade também está ligada à insegurança. Sim, né? Eu vou dizer, não sei se a insegurança gera ansiedade, a ansiedade gera insegurança, é um caminho que começa a ser um círculo, né? Uma coisa vai gerando a outra. Mas sim, né, a insegurança também gera ansiedade, porque a pessoa tem medo, né? A insegurança, o medo de não dar conta.
E aí vem muitas coisas, a forma como a pessoa foi criada, as crenças, a sociedade em que vive, e aí medo de se expor, medo de falar, medo de errar, tudo isso pode ir gerando ansiedade, né? Então, nós temos aí muitas fontes de ansiedade, mas também nós temos uma ansiedade química, que vem da alimentação, que vem do excesso de agrotóxicos, que vem do estresse oxidativo, e isso vai matando neurônios e vai modificando a produção de neurotransmissores, diminuindo a expressão de alguns neurotransmissores na sinapse cerebral, ali no sistema nervoso, fazendo com que a química interna mude, né? A alimentação também, a comer muito alimento industrializado, parar de ter uma alimentação de verdade, isso vai gerando falta de produção de neurotransmissores. Porque para você produzir neurotransmissores no cérebro é preciso que tenha determinadas vitaminas, minerais que vão ser o alimento ali, o combustível para essa produção de neurotransmissores. E aí quando a alimentação tá fraca, não dorme, então uma coisa vai gerando a outra. Aí trabalha muito, não tem tempo para comer, só come comida com muito conservante, muito saborizante, muito, né, glutamato monossódico, que é diferente do glutamato neurotransmissor, muitos agrotóxicos. Isso vai gerando estresse oxidativo, isso vai gerando depressão de glutationa, e isso vai fazendo o organismo não ter mais condição de produzir a química necessária para alimentar o sistema nervoso, o sistema endócrino, todo o sistema, e isso vai gerando também quimicamente a ansiedade e a depressão, né? Que muitas vezes nem está ligada só a acontecimentos do dia a dia, porque se você estiver com o sistema nervoso em equilíbrio, e é isso que a gente consegue fazer utilizando os óleos essenciais e uma alimentação, uma suplementação de vitaminas e minerais, né? Você talvez consiga ter melhores escolhas, ter mais calma diante de situações, não entrar num movimento desenfreado, talvez consiga desenvolver mais confiança, menos insegurança, né? Agora, se existe uma química que não acalma, que só acelera, que só excita, né? Só uma química excitatória do sistema nervoso central 24 horas, dificilmente vai ter um momento de relaxamento para perceber que aquela situação que está se apresentando não é tão ameaçadora assim, a ponto de você se desequilibrar, né? A ponto de você se sentir insegura ou inseguro diante daquela situação. O monstro nem é tão monstro assim, vamos dizer, né? É possível conversar com esse monstro, né? É tão interessante que existe uma lenda que eu gosto muito, que diz que todas as criaturas do céu, né, queriam abraçar Deus, que eram animais, vamos pensar em animais, né? Todos os animais queriam abraçar Deus, e nenhum animal conseguia abraçar Deus, porque na porta do céu existia um grande monstro, né? Um grande monstro ali, que eles já falavam que era do mal, e que ninguém conseguia entrar ali para abraçar Deus. E aí um dia a corça, que é um animal que representa o amor incondicional, a criança, a calma, né? O perdão, uma sensação de mais calma, foi lá e abraçou essa criatura, esse monstro. E nesse dia esse monstro recebeu tanto amor que ele derreteu. Então nem era um monstro tão monstro assim, né? Então eu tô dizendo isso porque a partir desse dia todas as criaturas conseguiram abraçar Deus, porque aquele monstro derreteu. E eu penso que esse monstro, que abraçar Deus, talvez seja conseguir olhar o lado positivo das coisas, mudar o nosso olhar. E muitas vezes na frente tem uma criatura ali, né, um monstro, e esse monstro pode ser seu medo, pode ser sua insegurança,
pode ser tudo isso que representa a ansiedade, né? E aí impede de abraçar Deus, de abraçar essa sua luz, tudo que representa a energia divina na sua vida e que impede você de ser feliz, de ter paz, de fazer as coisas que você ama, de realizar tudo isso, né? Então, tirar esse monstro, abraçar esse monstro, e o que significa às vezes abraçar esse monstro? Abraçar essas coisas que estão dentro de nós, que fazem a nossa visão ser turva, né? E aí, o que precisa para isso? Ter disciplina para mudar a alimentação, para conhecer melhor a aromaterapia, usar uma medicina mais natural e conseguir mudar essa química interna. Quando você muda a química interna, você consegue mudar as lentes do olho e talvez nem ver um monstro tão grande assim. E começar a perceber que você pode lidar com aquela situação, você pode transformar aquela situação e atingir a paz que você busca, né? A tranquilidade que você busca. E mais para isso precisa ter a ação, aquela ação de ir lá e abraçar essa história. Pensar que você precisa fazer as mudanças, dar os passos, né? Para que as mudanças aconteçam. A ansiedade está ligada a alguma parte do cérebro especificamente? Olha, ela está ligada à química do cérebro, né? Porque o cérebro ele tem diversos compartimentos ali. Então, por exemplo, no nosso córtex pré-frontal, nós vamos ter o nosso comportamento, a formação da nossa personalidade. Mas nós temos várias áreas do cérebro, e não só do cérebro, de todo o sistema nervoso central, que vai guardar memórias, traumas, medos e que registra coisas que você viveu ou que você guarda como memória na sua vida, né? Ou coisas que te falaram, sempre falaram para você não sair porque tem o bicho-papão, né? Vamos supor, quando você era criança. E aí guarda aquele medo de que se você for naquele lugar, aquilo é ameaçador, e aí causa ansiedade toda vez que você pensa naquele lugar. E você pensar que aquilo era uma lenda, né, que não existe nenhum bicho-papão e que você pode transformar isso. Mas conforme essa ansiedade de ir ali gera uma química no seu corpo, essa química começa a acelerar o sistema nervoso, né? Do mesmo jeito que se você, por exemplo, começa a ter uma alimentação muito industrializada. Por quê? Porque, por exemplo, para você produzir serotonina no cérebro, você precisa de triptofano. E triptofano é um aminoácido que ele é produzido, ele vem para o corpo, é transformado, né, através de alimentos que você come. Então, no momento em que a alimentação vira pão, batata frita, batata Pringles, chocolate, comida industrializada o tempo todo, o seu corpo começa a não ter triptofano. E não tendo triptofano, não vai conseguir produzir serotonina e não vai conseguir produzir outras melatonina também. E aí vai começar a ter problemas de sono. Tendo problemas de sono, não vai dormir, vai começar a não liberar toxinas. E não liberando toxinas, o corpo vai ficando intoxicado, vai gerando radicais livres, vai gerando estresse oxidativo. E isso vai matando neurônios. E a comunicação do cérebro com o corpo, com o seu comportamento, começa a ficar turva. E isso vai te dando, vai formando véus na sua frente, véus de ilusão, né? Que vai fazendo você interpretar o mundo, interpretar situações muitas vezes fora da verdadeira realidade. Interpretar e gerar medos, né? Por exemplo, o medo de uma entrevista. E qual que é o medo? O que de pior pode acontecer? Pode acontecer de eu não passar. Mas você já está desempregada, né? Então, o que de pior vai acontecer? Você ficar onde você está. E aí você melhorar. Então, você não vai morrer. Então, muitas vezes a pessoa tem a sensação de morte, né? Quando tem crise de ansiedade, tem a sensação de que vai morrer. Ter pânico, vai num lugar que tem pessoas, não é ameaçador, mas a pessoa se sente ameaçada.
Isso é uma química que tem dentro do cérebro, que vai sendo produzida, e aí tem a ver com cortisol, tem a ver, né, com o eixo HPA, esse estímulo do eixo HPA, tem a ver com os neurotransmissores, com excesso de glutamato, tem excesso, né, porque o glutamato em excesso e o cortisol em excesso preparam você para luta e fuga, e aquela sensação de que vai dar errado, que tudo é ameaçador, né? Então, nós precisamos entender essa química do cérebro, como se dá a química do cérebro, e é isso que a gente fala bastante, vai falar na imersão, né? Na formação nós temos um módulo imenso sobre a neurociência, para entender toda a química do cérebro, toda a formação do cérebro, como funciona o sistema nervoso central, e na imersão a gente fala dos neurotransmissores, e como as moléculas dos óleos essenciais podem agir para modular, para interferir, para organizar a produção de neurotransmissores. Porque, por exemplo, num caso de ansiedade, a gente precisa neutralizar o glutamato e a gente precisa estimular a GABA. Carla, eu não entendo nada disso. Vem para a imersão que você vai entender, né? Quem tá aqui que já participou da imersão sabe. A imersão vai acontecer dia 23 de setembro. O link tá na bio, tá bom? E vai ser um dia inteiro ao vivo comigo para que você possa entender de uma vez por todas esse funcionamento do sistema nervoso central e como os óleos essenciais atuam no sistema nervoso central. Como eles agem, né? Como eles agem na serotonina, na dopamina, na noradrenalina, no GABA, no glutamato. Então, a ansiedade, ela envolve muita coisa. Às vezes, ela envolve um excesso de dopamina, às vezes, ela envolve um excesso de glutamato, cortisol. Então, nós precisamos escolher usar a aromaterapia para equilibrar esses neurotransmissores. E é isso que a aromaterapia clínica faz. Nós fazemos uma anamnese, avaliamos o paciente, o interagente, para poder escolher as melhores moléculas que vão atuar ali, modulando, regulando aquela química do sistema nervoso para ajudar que essa ansiedade seja reduzida. Porque a ansiedade ela é causada por uma química, que é causada por... O que é essa química, Carla? São neurotransmissores que são enviados nas sinapses, enviando o quê? Informação de luta, fuga, cuidado, e isso vai gerando expectativa, medo, porque tudo isso já está armazenado ali. Simone está falando, tem como assistir depois a imersão? Olha, tem sim, tem porque ela fica gravada, você tem acesso pelo Hotmart por 3 meses, tem apostila, você pode assistir depois, inclusive as alunas que fazem no ao vivo querem assistir depois também. Só que eu recomendo estar ao vivo, porque no ao vivo nós temos sorteios, eu sorteio uma vaga para minha formação em aromaterapia clínica. Ali também ao vivo a gente conversa, a gente tem atividade, então é bem interessante estar no ao vivo. Inclusive tem alunas que já fizeram ao vivo, tem a gravação e vão vir fazer de novo ao vivo, né? Querem repetir e me pediram, inclusive. Então, eu recomendo bastante assistir no ao vivo. Mas, claro que se você não pôde assistir no ao vivo, você tem como ver a gravação. Por 3 meses você tem acesso adquirindo a imersão, tá? Por 3 meses você tem acesso a toda a aula e você vai ter lá também a apostila. Então, você recebe o certificado depois que você conclui todo o curso. Então, tem tudo isso envolvido na imersão. A imersão é bem interessante, neurociência e aromaterapia clínica, e ela te dá uma visão bastante ampliada da ação dos óleos essenciais no cérebro e na modulação de neurotransmissores. Aqui nas lives é muito difícil eu conseguir explicar porque na imersão eu mostro as imagens, aí você consegue visualizar, né? Como que age um neurônio, o que é uma recaptação de serotonina, o que é um receptor, por exemplo, NMDA, receptor de glutamato.
O que acontece quando eu uso um óleo essencial para inibir um determinado receptor. Então, tudo isso na imersão eu consigo explicar melhor, porque eu mostro as imagens e você consegue visualizar e consegue compreender a ação das determinadas moléculas. Então, a gente vai olhando as moléculas também, estudando as moléculas e vendo quais moléculas agem no sistema nervoso central e como elas agem, para poder conseguir fazer uma sinergia, montar um tratamento específico para ansiedade com maior segurança, né? Porque quando a gente fala de ansiedade, a gente vai falar da interferência nos neurotransmissores, né? Porque sim, quando a gente fala de ansiedade, a gente tem ali uma necessidade de atuar em GABA. Pessoas que vão no psiquiatra, por exemplo, e começam a tomar medicamentos benzodiazepínicos, né, alprazolam e aí outros medicamentos para ansiedade, eles são medicamentos justamente benzodiazepínicos que vão agir no receptor GABA. Para quê? Para ativar esse receptor, para que ele libere substâncias nas sinapses capazes de inibir a ação excitatória do sistema nervoso central. O que é uma ação excitatória, Carla? É essa ação que deixa a pessoa em luta e fuga, em ansiedade, em sensação de medo, em sensação de que o tempo todo ela tem que ficar ligada, ela tem que ficar preparada porque algo vai acontecer, porque vai acontecer algo com ela, né? Medo, pânico é medo, né? Ansiedade é medo de não dar certo, é medo de não dar conta, né? Então, quando se trabalha a inibição do sistema nervoso central, a gente precisa atuar inibindo o glutamato e ativando o receptor GABA para liberar substâncias dentro da célula inibitórias do sistema nervoso, da ação de diversos neurotransmissores excitatórios, né, que estão ali em excesso. Então, equilibrando isso, aumentando o GABA, regulando o glutamato, que é um neurotransmissor que vai gerar, ele é importante para o corpo, porque a gente precisa dessa ação do glutamato, mas em excesso ele vai gerar desequilíbrios. Então, nós precisamos escolher óleos essenciais, fazer misturas, sinergias ali, é isso que a aromaterapia clínica faz. Para quê? Para inibir o sistema nervoso central, a atividade do sistema nervoso central. E com isso ajudar a pessoa a dormir. Porque o que faz uma pessoa não dormir, a ter insônia, também é uma atividade excessiva do sistema nervoso central. Muitas vezes é excesso de cortisol e de glutamato, né? Então, o excesso ali, a atividade excessiva do eixo HPA e do sistema nervoso central, da produção de alguns neurotransmissores excitatórios. Então, nós precisamos entender desses neurotransmissores, entender do funcionamento do cérebro, do funcionamento do sistema nervoso, para atuar com moléculas específicas ali. Então, muitas vezes não é só falar, usa lavanda para relaxar o sistema nervoso central. A lavanda, ela é bem importante, né? Ela tem linalol, ela tem acetato de linalila. O linalol, ele é muito importante aí na inibição do receptor de glutamato, para diminuir a ação do glutamato, né? Mas muitas vezes a gente precisa de outras moléculas também para ativar GABA, para fazer com que o GABA consiga, né, o relaxamento do sistema nervoso central possa ser maior, porque aquela pessoa já está há muito tempo, ou às vezes já desenvolveu até um hipocortisolismo, a pessoa entra num estágio de depressão, ansiedade, de mistura de sentimentos, de uma química extremamente desorganizada, que já está afetando o hormônio, que já está afetando tudo, às vezes até já gerando uma doença mais grave, como uma doença autoimune, um câncer, e aí vai.
E o estresse oxidativo, ele é muito nocivo, né? Então, uma outra questão que a gente trabalha, como que a gente trabalha com a aromaterapia clínica? Olhando para os neurotransmissores, olhando para o sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso periférico, ativando o sistema nervoso parasimpático, olhando para o eixo HPA também, que é essa ação hipotálamo, hipófise adrenal, que tem a ver, que também atua na produção de hormônios, e para as mulheres isso é muito, muito forte, né? Então a gente olha para todas as propriedades ansiolíticas dos óleos essenciais, como a gente pode utilizar óleos essenciais que modulem o sistema nervoso, essa química do sistema nervoso central, como que a gente pode olhar para o sono dessa pessoa, para a alimentação da pessoa, para os nutrientes que estão no corpo da pessoa e, além disso, para redução do estresse oxidativo, porque o excesso de radicais livres, o estresse oxidativo, que é causado por uma infinidade de fatores, vai gerar morte de neurônios. E isso pode prejudicar a produção de determinados neurotransmissores também, certo? Então, além disso, deixa eu ver o que mais eu anotei aqui para falar com vocês. A gente precisa, com a aromaterapia, a gente consegue atuar no sistema límbico, a gente consegue atuar no córtex pré-frontal, né? Ajudar a regular, a equilibrar, por exemplo, a dopamina no córtex pré-frontal, consegue regular neurotransmissores como a serotonina, o GABA, né, que tem um papel fundamental na sensação de bem-estar, no humor, né, que regulam a ansiedade. Então, por exemplo, muitas vezes a ansiedade de comer ou a ansiedade, né, de precisar de comprar coisas, de querer coisas, isso é a busca de prazer. E muitas vezes isso é a deficiência de dopamina. É a busca por prazer imediato, porque não consegue se sentir satisfeito, não tem satisfação nas coisas. Então precisa comer e engorda, né? E aí depois fica insatisfeito e ansioso porque tá gordo, porque não se sente bonita, tá gorda, porque acha que ninguém vai gostar, porque acha que nenhuma roupa serve, e aí a ansiedade vira uma depressão e vai, né? E tudo isso por conta de uma química inicial ali. De uma química que era o quê? A deficiência de dopamina. Interessante isso, né? Então, muitas vezes a questão não é você. Foi uma deficiência de dopamina, que pode estar sendo causada por uma deficiência de vitamina D, por um desequilíbrio na homocisteína, por um desequilíbrio de vitaminas do complexo B, por um desequilíbrio de vitaminas, né, como vitamina C, antioxidante. A vitamina D, na verdade, é um hormônio, né, um hormônio muito importante para o corpo, para a regulação de diversos fatores do corpo, para a imunidade, para funcionamento do cérebro e produção de neurotransmissores. A vitamina D é importantíssima. E hoje você vai ver a vitamina D das pessoas super baixa. Então, quando a gente equilibra a alimentação, vitaminas, minerais e o uso de óleos essenciais com sabedoria, né, entendendo que eles conseguem regular a atividade do sistema nervoso central, modular neurotransmissores, regular a questão da resposta inflamatória, porque muitas vezes tudo isso também, a morte neuronal é causada por inflamação. Então, quando a gente consegue conter a inflamação, conter o estresse oxidativo, regular vitaminas e minerais, equilibrar a alimentação, a vida da pessoa muda totalmente, né? Então, isso é como um aromaterapeuta clínico observa. A gente não fala só de óleo essencial, a gente tem que olhar a pessoa como um todo e gerar recursos para que, junto dos óleos essenciais, do uso das moléculas dos óleos essenciais, a gente consiga obter resultados mais efetivos nessa pessoa e mais duradouros, né? Mudanças duradouras. E muitas vezes também a aromaterapia dá um impulso, né? Porque a pessoa começa a inalar os óleos, começa a ter uma mudança química
no sistema nervoso central, começa a ajudar a ter melhores sinais ali sinápticos. O óleo essencial pode atuar na sinapse, né? Não na sinapse ali específica que a molécula vai estar na sinapse, mas ela vai estimular a sinapse ali, fazendo o quê? Inibindo receptores, estimulando a recaptação, ajudando que o neurotransmissor fique mais tempo na sinapse, ajudando a absorver aquelas vitaminas e minerais para a produção de determinados neurotransmissores, ajudar na neurogênese, ou seja, no nascimento, na plasticidade neuronal, no nascimento de novos neurônios. Então, tem diversas atividades que as moléculas presentes nos óleos essenciais podem ajudar, que vão fortalecer com que essa pessoa comece a ter iniciativa e confiança para ir suplementar as vitaminas, os minerais necessários, mudar a sua alimentação, praticar uma atividade física. Nesses dias eu conheci uma pessoa que ela falou, eu sei que eu preciso, eu tô ansiosa, eu tô com TDAH, eu tô muito agitada, eu fico nervosa, às vezes eu tenho depressão, eu choro, mas eu compro minhas vitaminas e os minerais que os médicos falam e não consigo tomar. Eu gastei R$800 e tá vencendo tudo, não consigo tomar. Então é claro, a pessoa não vai conseguir tomar, por quê? Primeiro que ela não entendeu a importância disso, por isso que um aromaterapeuta clínico, uma aromaterapeuta clínica precisa estudar, porque precisa entender qual é a importância e como funciona cada coisa, para poder explicar para o interagente, para o cliente, para esse cliente interagente, esse paciente entender e aderir ao tratamento. Porque a pessoa só vai aderir quando ela entende. E também, quando a pessoa começa, se a pessoa não quer, busca, né? Mas no começo às vezes a gente busca óleos essenciais que tragam prazer emotivo só. A pessoa sente aquele aroma, esse aroma eu me sinto bem, pronto. Aí você pesquisa aquela química que está fazendo bem para a pessoa e inicialmente trabalha dessa maneira. E de ela já aderir, começar a inalar algo que ela se sinta bem, o sentir-se bem já começa a alterar também a química do cérebro, né? Então, muitas vezes, só o fato da pessoa inalar um óleo essencial que faça ela sentir bem, que faça ela sentir prazer, já está ativando, olha só, prazer, bem-estar, já está ativando dopamina e serotonina, já está começando a ajudar. E isso vai ajudar a pessoa a aderir depois de um tratamento mais específico, a mudar a alimentação, porque ela já começa a sentir prazer, ela já começa a sentir uma mudança, uma vontade de fazer algo. Quando ela está naquela inércia da ansiedade, da depressão, de nada serve para mim, nesse lugar é muito difícil você conseguir ajudar a pessoa. Então, às vezes, nesse momento, a pessoa inalar um óleo, começar a inalar algo que ela goste, fazer coisas que ela goste, vai mudando a química cerebral. E aí você vai agindo com outros óleos depois, né? Às vezes não, às vezes aquele que ela escolheu é o que ela precisa mesmo. E aí você vendo aquela química do que ela escolheu, veja depois se você precisa somar outras moléculas que vão apoiar uma melhor regulação do sistema nervoso e da química cerebral. E assim a pessoa comece a ter mais clareza e consiga fazer mudanças, né? Além disso, você trabalhar também para reduzir a inflamação, o estresse oxidativo e tudo que possa causar morte neuronal. Porque o estresse oxidativo, ele vai matando células, não só neurônios, né? Vai matando células de um modo geral e gerando uma diversidade de problemas, de deficiências, de problemas para essa pessoa, prejudicando a absorção de nutrientes, né? Prejudicando o detox, a desintoxicação, aí gerando obesidade, aí começa a gerar um monte de coisa, né? Artrite, colesterol, e tudo isso vai virando uma bola de neve, pressão alta, né? Estresse pode gerar pressão alta, pode gerar uma infinidade de doenças que são causadas pelo estresse. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Para o estresse não virar uma ansiedade crônica. E é possível, sim, com a inalação de óleos essenciais, ir regulando essa química. E os óleos essenciais podem agir muito
funcionalmente, farmacologicamente e com muita potência no equilíbrio das questões do sistema nervoso central, tanto na ansiedade, quanto na depressão, quanto outras questões, né? Claro que quando está muito avançada, a pessoa está em crise, pondo em risco a vida dela, precisa ser medicada mesmo por medicamentos alopáticos. Mas quando a pessoa está no início ou está começando a sentir que precisa se organizar, é muito interessante o uso de óleos essenciais para que não haja uma piora, né, um desequilíbrio tão grande nessa química do sistema nervoso que precise levar realmente a pessoa a ser medicada. E hoje a gente vê no Instagram, né, as pessoas fazem até brincadeira aí, você tá bem? Sim, tô medicada, um medicamento de dia, um de tarde ou de noite. Isso é uma tristeza, né? Você vê cada vez mais pessoas medicadas para dormir, medicadas para conseguir pensar. Isso não é normal, né? Não é nem um pouco normal. E se a gente começa a entender de óleos essenciais, entender dessa química e como ela atua, isso traz um potencial muito grande de ajudar a controlar a ansiedade e a depressão. Tá bom, gente? Então por hoje é isso que eu queria trazer para vocês. Não peguei água aqui, preciso beber água, minha boca ficou seca. E também queria convidar vocês, então, a participar da imersão. O link está na bio com todas as informações. Participar da imersão Neurociência e Aromaterapia Clínica, para vocês conhecerem tudo isso que eu estou falando mais a fundo, né? Entenderem o funcionamento, porque lá eu explico, mostro as imagens, ensino você quais as moléculas atuam em qual neurotransmissor, como se dá essa química. Então, vale a pena. Essa imersão tem um valor muito simbólico, né? São 10 parcelas de R$ 9,80 e você tem o conteúdo ao vivo, você tem a chance de ganhar no sorteio ou um curso de cosmética natural ou participar da formação em aromaterapia clínica, que tem um valor de R$ 3.697. Além disso, você tem 3 meses de acesso pelo Hotmart ao conteúdo da imersão para você rever, para você estudar, para você tirar suas dúvidas, e você tem a apostila e depois também recebe um certificado. Então, vale muito a pena você participar, né? Além do que o conhecimento e a visão que você vai começar a ter da aromaterapia e dos óleos essenciais, da visão química e farmacológica, de como farmacologicamente os óleos essenciais agem no cérebro, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Que legal, Simone, bem-vinda. Ansiedade boa, né? Bem-vinda, querida. Vai ser ótima a imersão. E vai ser muito lindo que vai ser dia 23 de setembro, bem na entrada da primavera. Então, a gente vai começar com o pé direito aí, bem na entrada da primavera, abrindo aí o cérebro e despertando novos horizontes na aromaterapia, para conhecer a neurociência e como o cérebro funciona, né, o sistema nervoso central, e como os óleos essenciais atuam ali e por que eles são tão importantes para a regulação, né, para a modulação da ansiedade e da depressão, tá bom? Então é isso, meus amores, um beijo enorme para vocês, uma linda semana. Lembrando também que sexta-feira, 8h30, nós temos a leitura do livro L'Aromathérapie, do Dr. Jean Valnet, a aromaterapia, que foi o livro que despertou a aromaterapia clínica. Dr. Valnet é um médico, microbiologista, infectologista e cirurgião, que traz muito conhecimento para a gente. É um livro que não existe ainda no Brasil, está em processo de tradução pela editora Laszlo, e eu estou traduzindo e trazendo para a gente poder discutir, para a gente poder conversar e conhecer uma visão um livro de 1967, mas que parece que foi escrito hoje, tá? Muito atual tudo que ele diz. Então, convido vocês a sexta-feira, já reserva aí na agenda, 8h30, virem para a gente conversar sobre o livro, tá bom? Como aprender a montar os protocolos para o meu filho? Olha, Simone, autismo, sim. Então, eu falo sobre isso também
na imersão, né? Mas num caso assim de autismo, eu recomendo marcar uma consulta, sabe? Porque eu analiso os exames, a gente vê qual é o tipo de autismo e como a gente pode, porque para fazer protocolos assim mais profundos, o ideal é você fazer a formação em aromaterapia clínica, né? Que tem esse olhar bem grande para química, para farmacologia, e aí você entende neurociências mais profundamente, tem lá várias aulas específicas sobre autismo, mas na imersão a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? E também seria ideal marcar uma consulta para avaliar o caso dele e montar um protocolo mais personalizado para ele para poder ajudar, né? Para poder trabalhar com ele. Porque tem outros fatores, né? Na questão do autismo, tem a questão da dopamina, né? Tem a questão... Ah, que legal! Tem a questão da dopamina. Vem assim, Simone, você vai gostar muito. Tem a questão da dopamina, mas tem a questão de outros sinalizadores que são importantes e que a gente pode trabalhar também com óleos essenciais, com vitaminas, né? Vitamina D é muito importante para criança com autismo, para todo mundo que tem autismo. Mas tem outros mecanismos no organismo que são importantes de serem modulados quando a gente fala de autismo, tá? E aí a gente consegue modular também com óleos essenciais, não só neurotransmissores. Por isso é importante analisar, né, qual é o caso, mas a gente consegue trabalhar assim, tá bom? E dá para ajudar em muitos sentidos as pessoas com autismo. As crianças, as pessoas. Esses dias mesmo eu tô tratando uma menininha, né? É bem fofa. E aí a gente vai vendo a evolução que vai acontecendo com os olhos quando você começa a modular determinados mecanismos e evitar e ajudar na neuroplasticidade também, né? Evitar que tenha morte neuronal, evitar... E essa criança que eu atendo, inclusive, ela tem convulsão, né? Então, a gente diminuir a convulsão que pode gerar lesão cerebral e tem bastante coisa que a gente precisa estudar para poder atuar nos casos, dependendo. Então, cada caso é um caso, né? Cada autismo também tem um grau, um nível que a gente precisa olhar, tá bom? Então, é isso, meu amor. Bem-vindas, bem-vindos à formação também, quem tá na formação. Bem-vindos à imersão, que será dia 23 de setembro. Muito bom ter vocês aqui na live. Sexta-feira, 8h30, a gente tem a leitura do livro, tá? E quem quiser saber mais sobre a imersão, tá lá no link da bio. É só você entrar lá na imersão ao vivo, 23 de setembro, que tem lá uma página explicando tudo, como vai ser, qual é a abordagem, o que vai ser falado, qual vai ser a programação, tudo explicadinho lá, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo enorme e linda semana para vocês. Tchau, gente. Tchau. Beijinho.